olhe o seu financeiro, as finanças da sua empresa como aliado. Empresário, não tenha medo dos seus números. Ele realmente ajuda você a ter visibilidade, o que você estrategicamente pretende fazer para tomar a melhor decisão. Você ter visibilidade real do seu negócio. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes da gente começar esse bate-papo, não esqueçam de se inscrever para que vocês não percam os próximos episódios. Tem muito conteúdo para gestor que quer prática, que quer cases de sucesso, que quer evitar erros. Então todos os nossos convidados têm esse perfil, trazer uma história relevante nesse mundo empresarial ou nesse mundo técnico de consultividade. Então a gente está aqui hoje com um grande convidado, João Freitas, mentor, consultor, advisor, um cara especialista na área financeira, aquela área que dói tanto, que é aquele calo aí, principalmente em momentos de crescimento ou em momentos de crise. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter rodado uns quilômetros aí para ter vindo aqui, ter esse bate-papo com a gente aí e trazer muito conteúdo bacana e conhecimento para esses empresários que estão nos seguindo aí. Silveira, eu que agradeço pela oportunidade de expor um pouco das dores do empresário, principalmente na área financeira, que machuca bastante. Exatamente. Eu falei, a gente vai tentar ser o mais legal possível, né? Porque falar de contabilidade, falar de financeiro, que são aí o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos empresários, muitas vezes aquilo que eles não gostam, mas que na verdade precisam aprender a gostar, então acho que é esse o nosso desafio. João, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, para a gente entender um pouquinho e se situar aí, o tamanho da sua experiência e o que você vai poder trazer para a gente aqui. Eu tenho experiência de 25 anos no mundo corporativo, em grandes empresas, trabalhei desde a Volkswagen, a General Electric, que foi uma grande escola. A Volkswagen foi muito processo e método, então muito processual, entender. Trabalhei em várias áreas, especificamente da área financeira e controladoria. Legal. Também FP&A, planejamento financeiro. Legal. Mas passei por outras empresas também, australiana, francesa, espanhola, mas eu vi muita coisa do mundo corporativo, principalmente na escola americana. Sim. Que a General Electric ensinou bastante. Muito sobre governança corporativa e sobre processos financeiros. Legal. Se bem definidos, bem demonstrados, e é uma coisa que a gente tem que passar na cultura toda da empresa. O que ocorre? A área financeira, em muitas empresas, principalmente no Brasil, é só uma área isolada. E nessas grandes multinacionais que eu trabalhei, ela era uma área que ela tinha interface com todas as outras áreas, inclusive as áreas gerenciais de produção, comercial. Então tinha uma interface muito forte. Então, contribuí muito. Na minha carreira, nesses 25 anos que eu fui executivo na área financeira, de especialista a executivo, eu passei por todos os degraus. Eu cheguei a ser estagiário, trainee, supervisor, analista financeiro, supervisor, coordenador, controller, diretor financeiro, head financeiro. Então, eu tive bastante oportunidades em grandes projetos. Legal. Inclusive na GE e trabalhando em vários segmentos, em óleo e gás, químico, automobilístico, autopeça, varejo. Legal. Então, legal. vários tipos de empresas, desde serviços à indústria. Legal, legal. E isso dá uma explosão na cabeça, né? Porque hoje em dia os empresários tentam evoluir tecnicamente naquilo específico que eles fazem, e aí você percebe a bagagem de um consultor, de um mentor, onde já rodou o seu quilômetro aí, né, de conhecimento em vários segmentos. Isso abrange, acho que muito mais o seu conhecimento e consegue definir que as estratégias elas são muito similares conceitualmente, mas elas têm um ajuste ali muito importante para cada segmento, né? Exatamente. Esse conhecimento, então, passei por 25 anos em grandes empresas e hoje já estou há 3 anos como
mentor, como advisor, trabalhando em conselhos como consultivo. E mais de 500 empresários eu já atendi. E cada um tem assim, vamos dizer, o financeiro, o essencial, básico, é muito comum. Você tem que ter uma DRE, tem que ter um fluxo de caixa, tem os indicadores financeiros, tem os índices contábeis. Mas a gente vai fazendo exatamente esse ajuste porque cada segmento tem alguma coisa muito específica. Tem algum benefício fiscal, tem algum processo que você tem que dar um tratamento específico, tem oportunidades, desde o fiscal até oportunidades de negócio um pouco diferenciadas, ciclo financeiro diferente. Então, assim, eu vejo assim, trazer as boas práticas de governança corporativa, principalmente no financeiro, de grandes empresas para as empresas brasileiras, eu acho que é um grande propósito que eu faço. E fazer esse ajuste de empresa para empresa é um trabalho muito específico, mas tem que ser feito. Sim. Eu acho que é aquele trabalho que o pessoal empurra com a barriga, né, João? Mas eu acho que para você crescer sem esse tipo de estrutura bem definida, bem acompanhada, atualizada, é um risco grande, né? Até porque as empresas confundem muito o aumento de faturamento e entendem que o aumento de faturamento ele praticamente eles só olham isso. Qual que é o risco que você enxerga nesse ponto? Por exemplo, aquele empresário que às cegas vai olhando só que o faturamento está crescendo e depois, de repente, vem a avalanche de problemas. O que você mais enxerga nesse empresário que só olha isso? Então, o empresário que só olha o faturamento, ele não olha o lucro, ele não olha a última linha. E até lucro ele tem que ainda olhar o caixa, a disponibilidade de dinheiro. O que ocorre? Ele só vê o crescimento. E é muito do perfil do empresário brasileiro. A maior parte, eu digo assim, acima de 70% empiricamente, é muito comercial. Mesmo, é muito comercial. Sim. Tem coragem. Os empresários de sucesso brasileiros têm coragem. No Brasil, para empreender, tem que ser corajoso. Contudo, ele olha assim, um faturamento muito grande e ele quer crescer mais, mas ele não pensa. É o item mais lucrativo? É o serviço mais lucrativo? É o produto mais lucrativo? É a região mais interessante? Ele não começa a olhar o lucro. Ele vê muito faturamento, vê a empresa de tamanho. Inclusive, eu já tive clientes de 400 milhões de reais que o lucro dele era menor que uma empresa de 20 milhões que eu tinha como cliente. Sim. Então, assim, na última linha, era quase que igual. Então, um esforço muito grande, às vezes, para ter um retorno muito pequeno. Sim. Então, assim, eu vejo o empresário, ele fica muito empolgado, e às vezes ele fala, mas eu faturo muito e não vejo o dinheiro, não vejo o caixa. É uma fala muito comum, né? É uma fala muito comum. É muito. Aí fala, será que eu estou pagando imposto demais? Silveira, como é que eu pago menos imposto? Não, pera aí. A gente tem que pagar o imposto certo, mas eu tenho também que direcionar. Talvez tenha alguma linha de negócio sua que eu vou pagar menos imposto. Talvez eu tenha um benefício fiscal, vou pagar menos imposto, já vou melhorar o lucro. Sim. Espera aí, eu tenho um produto que é mais atrativo. Você analisou esse produto aqui, você de repente está vendendo um produto que a precificação está errada. Sim. Você está faturando muito, mas cada faturamento que você está fazendo está dando prejuízo. E aquele que segura a sua margem, você não está focando energia nele. Sim. E é muito disso, né? Porque para olhar isso, você precisa tratar dos dados e você precisa ter controles rigorosos. Quanto mais específicos os controles, mais ações você consegue ter para tomar decisões inteligentes. E eu percebo, isso é muito comum no que você vê dentre as consultorias que você atende, as mentorias que você entrega, o faturamento crescendo e ele negligenciando a margem? Sim, exatamente. Isso é uma coisa muito comum. E o que ocorre? Eu ia perguntar até mesmo assim, qual que é esse efeito? Onde ele descuidou? Mas daí tem dois pontos. Tem um empresário que está dando dinheiro. Então ele tem um problema, porque ele está sendo descuidado, está sendo negligente, mas o dinheiro está entrando. Mas poderia ser melhor. Sim. Agora, o empresário que vai pedir ajuda de mentoria financeira, já ocorreu muitos casos de empresários que estão bem e pede a próxima fase. Ele tem noção que ele não tem controle, ele está bem e ele quer melhorar. Mas a grande maioria que
pede ajuda, ele já não está vendo dinheiro, o faturamento dele cresceu, a empresa dele está 3 vezes maior do que era antes, quando dava lucro, Sim. mas por falta de controle. Ele não tem um demonstrativo, não tem uma DRE. Daí você fala assim, tem a DRE contábil, Sim. mas também tem a DRE gerencial, que ele já pode fazer. E o fluxo de caixa. O que ocorre? Muito empresário gerencia, ele tem medo de ver os números quando está indo ruim, ele tem medo, aversão aos números. É que nem feedback ruim, né? Você não pergunta porque você tem medo de ouvir o que você... Não quer ouvir, e daí não quer conversar com o contador. Sim. Mas daí quando a coisa fica muito inevitável, daí ele chama o contador para ver se tem a solução. Chama também um especialista financeiro. Pensa em contratar um controller, um gerente financeiro, se o processo dele é mais robusto. Sim, sim. Então assim, quando é tarde demais, a maioria. Sim. Tem alguns que ainda têm já noção que ele precisa ir para o próximo passo. Sim. São empresas que estão melhores em processos e ele vê, poxa, eu não tenho meu financeiro ainda estruturado. Sim. E o financeiro, ele é chave. Da mesma forma que o comercial é o motor da empresa, o financeiro é todo painel. Se você pensar também num ser humano, o comercial é o coração. Sim. Tá batendo. E o financeiro é o cérebro. É o sistema neurálgico, todo aquele sistema nervoso. Foi até bom a escolha, né? Porque o financeiro tem que ser mais racional. Isso, e o coração o comercial vai com coragem, não pensa, tem que fazer. E o balanceamento desses dois, a empresa terá maiores chances de sucesso. Sim, sim. Então, assim, tem esse ponto, tem que ter a importância do comercial, é o motor da empresa, é o coração, mas sem o financeiro, você vai navegar às cegas. E essa pegadinha é muito interessante, é o que você falou, porque acaba sendo uma pegadinha mesmo, né? Ele tinha lucro já, ele começa a crescer, ele tinha resultado positivo, e ele começa a crescer. Ele continua tendo resultados positivos, mas ele não percebe que é desproporcional, né? Então, por exemplo, ele tinha 30% de margem. E a cada ano ele vai crescendo, ele vai perdendo a margem, mas de certa forma o final ainda está maior, mas de repente ele, em 3, 4 anos ele saiu de 30% de margem para 15% de margem. Cansa, né? Ele fica cansado porque de certa forma exaure o crescimento mais. te exige mais. E aí você vai fazer a conta e assusta, né? Mas mesmo assim você está saudável. Quando o ponteiro sai do 15, por exemplo, menos 5, aí você já sente a dor muito rápido. Isso aí é o momento que chama Silveira, peço ajuda. João, peço ajuda. Então, assim, claro, eu sempre me disponho a ajudar. Tem muitos negócios que às vezes está numa situação que já está numa situação que já não é fácil, mas a grande maioria chega a tempo. Sim. Mas tem todo um trabalho de construção que a gente tem que ver qual é o nível de maturidade. Às vezes não tem um gestor financeiro, às vezes quem está cuidando da operação está cuidando do financeiro, mas é em prol da operação. Às vezes colocou uma pessoa que é parente, então assim, e não é capacitada, não que todos os parentes, às vezes você formando, tem muita gente que trabalha com que sogro. Se capacita, né? Capacita, também, né? Isso é possível. Também tem falta de capacitação. Então assim, e até a noção, eu falei da escola americana. Sim. Por exemplo, um gerente de produção, ele tinha noção do que era uma DRE e qual era a importância das ações dele dentro de uma DRE. Um gerente comercial, ele tinha noção do que era um fluxo de caixa e qual era a importância dele nos recebíveis do fluxo de caixa. Sim. Então, assim, não é só da área financeira, você tem que construir um time financeiro, o CEO, o dono da empresa, tem que ter noção, um viés financeiro forte e, ao mesmo tempo, ele tem que ter na cultura dele, em cada área, por exemplo, compras, é o quantos a pagar. Eu tenho que ter uma conexão e o gestor, o gerente de compras, também tem que dar importância. Espera aí, eu vou conseguir mais prazo? É momento, a empresa tem fôlego, vou conversar com o financeiro. Quantos vai receber? Espera aí, eu vou dar desconto. No comercial, eu tenho que conversar também com o financeiro. Sim. Essa interface é muito saudável. O que ocorre em muitas empresas? Ou não tem o financeiro, ou quando tem, o financeiro fica isolado. E ele só reporta a coisa depois que aconteceu e não tem essa visão proativa. Sim. Eu acho que é muito disso, porque você tocou num ponto aí
que é muito diferente do que a gente enxerga aqui com mais de 1.000 clientes. Vamos pensar assim, que eu tenho a minha estatística. Eu falo assim, pô, a estatística E cada vez mais E ela é muito assim, do financeiro tá isolado, parece que ele é contra todo mundo, não aparentemente na cultura das organizações brasileiras. Assim, parece que o financeiro ali tá... É uma coisa, é um mau encosto. É, o chato, Exato. o exigente, o analítico ali arruma picuinha por causa de centavo, aí fica aquela guerra com o comercial, fica aquela guerra com outros setores de produção ali, que de repente quer um investimento, ou o RH que quer um investimento. Ele acaba sendo o vilão da história. E nessa cultura que você me passou, que é a cultura americana, ele estrategicamente é aliado das histórias. Porque num desses treinamentos que eu fui recentemente, até falou bem claro isso com todas as letras, assim, que a precificação ela nunca deveria estar no comercial. Porque ele é mais emocional, ele quer, como a gente brinca, ele vende a vaca voando e o resto que se vire para fazer ela voar. E o financeiro já não, ele já vai olhar o produto, se tem margem, se está fazendo sentido. Então, é a construção da precificação, lógico que vai ter essa visão de mercado, da área comercial e tal. Mas realmente que ela deveria ter um funil ali de aprovação no financeiro. Assim, ó, aprova esse desconto aí, não é se o comercial aprovar desconto. Você concorda que vai ter desconto, ele vai bater meta de venda, mas não vai bater meta de lucro. Eu acho que esse é um ponto que é muito relevante, né, João, para um conselho financeiro aí. Tem um meta de lucro, né, não meta de faturamento. E digo um pouco mais, tem algumas empresas que eu implementei, já teve empresa que eu cheguei e não tinha nem meta de faturamento, mas a maioria tem meta de venda e faturamento. Mas o que eu implementei foi, tudo bem, até a última linha o comercial não chega, mas pelo menos ter meta de margem bruta ou margem de contribuição. Tá ótimo, já é um ponto. O outro ponto, em algumas empresas que têm um ciclo financeiro muito prejudicado, o meu contas a pagar é muito curto e o meu contas a receber é muito alongado, é ter meta de venda à vista. É um exemplo. Sim, para resolver esse problema, né? De ciclo. Então, no mínimo, no financeiro teria que ter 3 metas relacionadas, o comercial relacionado ao financeiro. Tem a meta de venda, a meta de margem, pode ser de lucro líquido ou margem de contribuição, lucro bruto, e a meta de caixa, ou venda à vista. Ótimo. Então, assim, isso é uma São coisa tarefas que eu implementei bastante em bastante imediatas, mas que dão resultado final. Muito assim, eu fiquei impressionado. Eu tive cliente que o comercial falava que era impossível ter meta à vista. E eles começaram com 12%. Olha. Hoje eles estão com mais de 40%. A meta que eu coloquei para eles era 25%. E era impossível. Era impossível. Hoje eles têm mais de 40% de venda à vista, dependendo da época de ciclo, da área do agro. Então, assim, é possível. Dá, né? É possível. O que eu falo é legal, é muito legal porque essas metas, assim, o que mais estimula elas a melhorar é o resultado das primeiras etapas ali, né? Quando você viu que, né, quando você vai perder um peso e tal, você fala, cara, já perdi 5, não, mas são 15, mas pô, só o perder 5 já é o maior estímulo para você perder mais um. E eu acho que é nisso, pô, tô em 12, cara, vamos traçar aqui uma meta difícil, mas alcançável. Você vê que você tá indo, aí você empolga, né? Fala assim, não. Eu acho que eu consigo mais. É aquela famosa meta 1, meta 2, meta 3. Vamos chegar na 1. Chegamos. Sim. De repente a gente pode ir para o próximo passo. Sim. Dessas empresas, por exemplo, que crescem, acho que tem um cenário, não vamos ser pessimistas, né? Muitas empresas no Brasil crescem e lógico que é desafiador crescer, mas as empresas que estão crescendo, você consegue destacar aí 2 principais erros que elas cometem no financeiro, que mais se repetem talvez quando você está em consultoria e você fala, Fabio, cara, ela está crescendo e ela está reclamando disso porque ela, vamos pensar, negligenciou esse ponto e esse ponto. De repente a gente dá acho que tem acho não, com certeza, tem conexão com o que eu acabei de falar de caixa. Ela está crescendo e se empolga muito em vender, e as compras aumentam muito. Se for indústria, revenda, aumenta muito.
O precisa ter estoque aumenta, né? é preciso de estoque, mas não faz um estoque ajustado, isso deteriora o caixa. E o outro ponto que ele começa a dar muito desconto, também se empolga muito, fica competitivo, alguma coisa muito focada em venda, e às vezes ele não vê a margem. Então assim, por exemplo, a DRE, demonstrativo de resultado do exercício, ele é importante, mas você pode ver por etapas. Faturamento, eu pego só aquela linha, qual é a análise que eu tenho? Quais regiões que eu vendi? Quais clientes eu vendi? Daí eu vejo o imposto. Imposto, qual modalidade, qual regime que eu estou? Estou no presumido? Será que eu estou pagando menos imposto? Eu estou no simples? Estou no lucro real? Sim, as alternativas que existem ali. As alternativas. Daí eu vou para o custo variável ou os custos diretos. Sim. Espera aí, se eu estou vendendo produto, deixa eu segmentar, fazer mini DREs por produto. Sim. Por serviço, se eu tenho lojas, por loja, Sim. Deixa eu começar a comparar. Então, assim, eu começo a crescer, às vezes eu vou ter muitas lojas. Eu já vi muitos empresários, às vezes tinha 15 clínicas, 15 lojas, muito comum. Uhum. E às vezes ele estava sustentando 2, 3 que dava prejuízo. Quando ele começou a analisar essas mini DRE, ele começou a verificar que ele tinha que fechar. Perfeito. Então, às vezes, vale a pena crescer, desde que seja consciente. Mas eu quero crescer. Sim. Se ele tiver noção do número dele, ele souber que ele está perdendo dinheiro, mas ele quer crescer, é uma estratégia de expansão, pode ser. Né? Contanto que ele saiba os números dele. Agora, se ele não sabe, né, eu falo que seja consciente do prejuízo. Isso. Até alinho uma coisa que eu acho que é bem importante, eu falo assim, qual é o seu objetivo, objetivo corporativo, a sua diretriz estratégica esse ano? Fala aí para mim. Eu quero crescer. Então tá bom, mas aí você tem noção que de repente você vai perder margem. Mas você tem que ter os seus números. De repente você não vai ter caixa. Não, minha diretriz é caixa. Então você vai ter que ter noção que você não vai crescer da maneira que você gostaria. Você vai proteger caixa, que é importante. Sim. Então, o empresário, eu acho que ele também tem que ter lá em cima... O pessoal fala muito de ser estratégico. Mas a estratégia demanda pouco tempo, mas você tem que ter uma estratégia que você tem que estar firme nela. Sim. Assim, qual é a estratégia? A minha estratégia é manter um caixa, criar uma reserva de caixa para ter investimento para o próximo ano eu crescer. Tá bom. Então, o que eu estou fazendo dentro dos meus demonstrativos financeiros, das minhas ações de venda, de imposto, de custo, de despesa, para gerar caixa? Sim. Legal. Então, assim, depende desse ponto. Então, ele tem que definir e daí ele vai criar objetivos específicos. Ele pode dar um objetivo específico para a área comercial, sim, voltado à caixa. Daí fala assim, tem que aumentar as vendas à vista, igual eu dei do exemplo de um cliente que eu falei. Uhum. Então, assim, vai aumentar as vendas à vista, faz 15% ao mês. É uma ação que aumenta a caixa, né? Que aumenta a caixa. Sim. Então, assim, vou melhorar meu ciclo financeiro, meu prazo médio de pagamento, meu prazo médio de recebimento estão desconectados. Eu quero conectar para ficar mais alinhado e meu ciclo ficar melhor. Sim. É uma maneira. Sim. Eu quero reduzir meu endividamento. Pode fazer uma repactuação de endividamento, vai melhorar a caixa também. Será que é o momento? O juros está alto? É uma coisa que é uma outra dor. Eu falo de caixa, daí quando falta caixa, é uma outra dor que tem também do empresário. É endividamento. E os endividamentos bancários no Brasil são proibitivos, né? Sim, é muito grande. Então a gente pode fazer ações que a gente não precisa se endividar, mas se for para se endividar, você tem que fazer um contrato muito bem feito. Sim. E eu tenho visto muito maus contratos. Imagino. Ainda mais porque normalmente as financeiras elas são poderosas, né? Então é um modelo de contrato que pouquíssimo você consegue manejar. Você, vou passar pelo meu jurídico que vai falar que cláusulas tal. Quem nunca sofreu disso? Você lê um contrato de banco, normalmente você não lê porque não adianta ler. Você já está no momento que você precisa. Você vai consultar só os seus dados e se você citar as condições financeiras que você combinou. O resto você não tem muito o que optar, né? Assim, é muito difícil. E sabe o que eu percebo também?
esse grande conflito entre se endividar, tomar crédito e, de repente, para crescer, versus, por exemplo, caixa. Porque, como que eu vou explicar assim? Você toma um dinheiro emprestado porque você está crescendo e muitas vezes os juros nem é muito atrativo. Sei lá, uns juros de 1,9%, 2% ao mês. Sim, dá 2, até mais que 2%. Dá mais, dependendo do score aí, da sua empresa. Talvez sem garantia e tal. Você vai Sim. pagar 2,5%. Só que você olhou que aquela parcela de 25, 30 mil reais cabe no seu fluxo de caixa, para que você dê aquele salto. Existe um equilíbrio para tomar essa decisão? Quais pontos que os empresários devem olhar mais para a tomada de crédito para crescer? Muito importante, você falou, tem toda uma matemática financeira por trás, mas eu simplifico. Eu acho que até mais de feeling mesmo, assim, de forma simples, eu palpável. simplifico a palavra alavancagem financeira. Tem todo um cálculo por trás, Sim. mas o que eu digo? Quando a empresa, às vezes, ela capta muito dinheiro para capital de giro, ou às vezes para pagar dívida. Então, uma dívida para pagar dívida. Isso daí não tem alavancagem financeira. Alavancagem financeira, eu posso dar um exemplo bem simples, mas falando em resumo, assim, o que eu aplico para explicar para o empresário se eu tomar emprestado, mesmo com juros altos, e gerar muito mais dinheiro, eu estou alavancando. Sim, entendi. Então, isso é saudável. Eu tenho que, sem fazer cálculo. Sim. Se eu estou emprestando e estou gerando, às vezes eu tenho um negócio muito interessante. Sim. Então, se eu estou gerando eu tenho uma margem mais muito boa dinheiro, aí, muito né? boa, e aquela oportunidade é interessante, é o momento de eu entrar, então isso é uma alavancagem financeira. Legal. Por mais cálculo, vai ter um cálculo por trás, se você tiver um bom financeiro, mas por si só uma regrinha bem simples. Isso é um conceito, assim, né? Um conceito, isso é uma alavancagem financeira. Agora, eu peguei dinheiro e gerei menos dinheiro, eu estou perdendo dinheiro, eu estou dando dinheiro para o banco. Legal. O principal sócio é o banco. Lá você tem o seu EBITDA, o seu lucro operacional, daí tem as despesas financeiras, está maior que o seu EBITDA. Sim. Então você está perdendo dinheiro. Sim. Se você olhar se a sua despesa financeira está menor do que sobra para você, talvez valha a pena. Sim. Naquele momento faz sentido você se endividar. Não pode entrar naquela onda de alguns gurus. Às vezes eu vejo que alguns que nem é financeiro, trabalham em grandes empresas, tudo, tem o maior respeito. Sim. Mas em contrapartida, não, você tem que se endividar, pegar dinheiro de terceiros o tempo todo. Não tem, né? Sim, tem muitos assim e não é essa linha. Eu acho que é a linha tem que, de repente, para crescer, pode até se endividar, desde que seja estratégico, desde que você alavanque o seu negócio, cresça. Então faz total sentido. Muitas vezes a pessoa opta por isso para não ter um sócio. Sim. Por exemplo, né? Ele não quer ter um investidor. Eu dei muito conselho para startup, e startup já tem uma visão assim, não, eu vou dividir meu bolo, eu sou pequeno, eu quero um dinheiro de investidor. Agora, as empresas tradicionais no Brasil têm muito esse... Não, eu vou emprestar porque eu não quero pôr no investidor alguém dando pitaco. Sim. Mesmo pagando mais do que, de repente, um capital de um investidor. Daí, nesse ponto do investidor, é um pouquinho mais difícil. Hoje em dia não estão investindo devido às taxas de juros, mas investidor, o que eu recomendo quando trouxer, uma coisa muito de startup é o smart money. Às vezes trazer um investidor que venha com algum know-how. Eu não sou bom no financeiro. De repente eu trago um investidor que tem uma governança, tem controles financeiros, é interessado no seu negócio e pode te ajudar a crescer, melhorar os processos. Ou não às vezes ele é só complementar. O dinheiro, né? Isso, às vezes, eu sou da área médica e de repente tem um investidor que é um grupo que conhece o negócio médico, sabe como escalar, talvez. Como escalar e fazer conexões, daí faz sentido entrar no seu negócio. Legal. Eu acho que é um ponto bem interessante. Então, assim, endividamento, a gente tem que pensar assim, endividamento de terceiros, não só o bancário. Sim. O bancário tem um outro ponto que eu acho que você tocou, Silveira, que é relativo assim, a gente não olha os contratos, isso e aquilo. O que ocorre? A pessoa tem muita relação bancária. E o empresário tem que mudar essa filosofia para relacionamento bancário. Às vezes vale a pena falar com o gerente do seu banco no momento
que você não está precisando de dinheiro. Fala assim, o que você tem de linha? Eu não estou interessado, mas o que você tem de linha de crédito para eu ver se de repente tem alguma coisa interessante. É nesse momento que você de repente consegue melhor valor, melhores taxas, melhores condições. Então, quando você está bem, às vezes vale a pena fazer pesquisa. Eu me lembro muito bem, eu posso falar até de empresas abertas, por exemplo, a Ambev, no Covid, fevereiro de 2020, eu estava fazendo um estudo e daí eu verifiquei que a Ambev estava fazendo um estudo em fevereiro final e ia apresentar para a empresa que eu trabalhava, eu era diretor na empresa, uma captação de dinheiro, BNDES, tudo. A Ambev já tinha feito em fevereiro e ela estava com caixa. Porque ela não sabia, tinha uma incerteza total. Então ela pegou dinheiro emprestado, que ela tinha crédito, ela tinha juros bons, antes de todo mundo. Então isso que se chama governança corporativa. Você tem aquela visibilidade, você começa a visualizar, você falou de risco. Os riscos que tem para frente, peraí, vale a pena? Aí acaba encontrando a oportunidade, né? É a oportunidade, daí é um ditado mineiro, eu não sou mineiro, sou paulista como você, mas bebe água fresca quem chega primeiro. Verdade. E João, conta pra gente um pouquinho dessas etapas, né? A gente estava falando nos bastidores aqui, porque a gente fala aqui para muitos empresários de todos os portes, e você falou para mim que dentro do método que você aplica na sua mentoria, na sua consultoria, você já classifica as empresas em algumas 5 etapas, você falou? Isso. Passa para a gente brevemente aí, para que as pessoas talvez consigam se situar, se identificar aí, qual que você acredita, e até mesmo você, o próximo passo que eu devo buscar, eu acho que eu estou na primeira etapa e preciso passar pela segunda, pela terceira, as pessoas realmente se situarem. Eu divido níveis de maturidade financeira da empresa. Legal. Então, assim, eu divido em 5 níveis. Vou falar em português, mas eu utilizei bastante da metodologia em inglês, mas o Stone, que é o Pedra, a empresa que está no nível Pedra, nível 1. Nível 2 é o nível Ferro, o Iron. Tem o nível 3, Silver, Prata. O nível 4, Gold, que é ouro, e depois diamante, que é o diamond. Legal. Então são 5 níveis. O nível mais alto é a empresa de referência, a empresa que você visualiza, vamos dizer assim, uma Microsoft, as grandes empresas, uma Gerdau, falando em empresas brasileiras, todas têm muita governança. E o financeiro tem muito a ver com a governança corporativa. Então, vamos lá no nível 1. Daí você fala, nossa, eu tô zerado na minha empresa. Se você já tem um contrato social, já tem um contador, já tem sócio, já está em estrutura, você já tem o básico. Daí eu já tenho um organograma, mas ainda não tem processos. E o meu financeiro, como eu controlo? De repente você controla pelo extrato bancário, você não tem sistema, ou tem um sistema que não é tão robusto, está nesse nível. Precisa lapidar, conhecer os seus números, desenvolver, se você tem algum conhecimento do seu número. De repente você só está gerenciando a sua empresa pelo extrato bancário. É muito comum e digo assim, não estou falando de empresa de 500 mil ano, eu estou falando às vezes de empresas que eu encontrei empresário de 20 a 30 milhões. Que não tem esse controle. Acima de 1 milhão mês, né? Acima de 1 milhão e mês. Não tem esse controle. Então assim, daí você está nesse nível. No nível 2, que é o ferro, ela já lapidou um pouco, já tem assim bases sólidas, ela tem uma DRE, mas não tem informação ainda completa e não analisa, não faz uma análise vertical, não faz uma análise horizontal, não compara um período, tem uma estimativa de venda. Então no nível 1, às vezes não tem estimativa de venda, no nível 2 tem estimativa de venda, mas ele não tem uma estimativa, não tem meta de venda, mas não tem meta de margem. Não tem uma visão do caixa. O meu caixa eu sei da semana que vem. Ou às vezes ele sabe até do mês, mas ele não tem aquela visão de 30 dias. Ele vai fazer um investimento, comprou uma máquina, daí fala, agora vou começar a produzir. Peraí, você se planejou quanto você tem que produzir? Quanto essa máquina se paga? Então ele tem alguns demonstrativos financeiros, mas ele ainda não tem uma robustez na análise.
No nível 3, ele tem os demonstrativos, já tem uma análise que é o prata. Então, você chega nesse nível. Você já tem um processo, mas eu ainda não tenho ritmos. Eu ainda não tenho uma apresentação gerencial. A gente olha muito os demonstrativos financeiros, mas também tem outros demonstrativos backups, por exemplo. Quanto eu gastei? Eu tenho separação por centro de custo? Sim, legal. Gestão por responsabilidade. Peraí, eu tenho um organograma. O organograma tem gestor. Eu estou conectando, eu tenho um gestor comercial. Eu tenho um budget, um orçamento para aquele gestor de produção. Eu tenho um budget. Eu já tenho essa responsabilidade. Então, criar centro de custo não é simplesmente criar para ficar bonito, é criar para dar gestão de responsabilidade. Mesmo, Isso. E aí é o prata, né? Então, basicamente, assim, ele tem relatórios, ele já analisa, mas ele não tem uma governança. Não tem uma governança, não tem ritmo. De curso, não tem cadência como se fosse. Não tem cadência. Daí falta essa conexão. Sim. A conexão entre a área financeira, a área comercial, o comercial com a produção. De repente a produção só se preocupa em produzir. Ele tem, mas não usa estrategicamente. Exatamente. Ele está no nível tático, eu chamo o nível tático de executivo. Legal. Tem execução até muito boa, o pessoal está executando, mas espera aí, não tem ainda essa interface e conexão entre as áreas. Sim, sim. E não tem um ritmo. Eu tenho uma reunião de vez em quando. A gente tem a nossa reunião. Chega na reunião, ninguém vai. Eu até falo, criando ritmo, nesse nível já tem que ter um ritmo e daí tem que ser um ritual. O pessoal fala muito de ritual, tudo. Sim. Toda semana, marcou quarta-feira, 10 horas da manhã, não posso ir. Manda o número 2. Sim. Manda alguém. Sim. Alguém tem que ir, alguém tem que reportar. Eu estou falando de empresas, às vezes está com 2 milhões peraí, eu tenho que mandar. Quem é o meu número 2? Eu tenho um auxiliar. Eu tenho já... Uma linha de sucessão ali, uma linha de sucessão. Já começa também a pensar, tem plano de sucessório. Então, assim, já tem uma governança mais robusta. Então, nesse nível, já dá para implementar eu falo business review, mas uma apresentação gerencial, mas ainda não está cadenciada, então tem que implementar uma cadência. Mais simples ali, mas... Isso, tem às vezes um BI. E cai às vezes em alguma armadilha. Tem muita gente que quer implementar um BI, mas não sabe nem o processo dela. Então, passo atrás. Às vezes eu tenho que ter o processo e daí eu vou automatizar. Eu posso implementar um BI, posso implementar um ERP. Às vezes eu falo, nossa, esse ERP é ruim para dar as informações. Espera aí, você já usou? Você já viu o demonstrativo? Daí às vezes eu entro, às vezes até no acesso do cliente e daí eu olho, mas você já viu esse relatório aqui? Não. Você já viu esse outro relatório aqui? Não. Então o sistema às vezes é tido como ruim e não se utiliza. E daí quer implementar às vezes outra coisa mais robusta, mas você ainda nem usa o que você já tem. E eu acho que é muito legal, aproveitando essa deixa das fases, né? Que eles respeitarem também, o empresário respeitar a fase que ele está. Não adianta ele colocar o carro na frente dos bois, né? Eu quero ser nível diamond, diamante. Pula já, sabe? Se ele já pula lá, ou vou lá pro diamante, né? Já vou abrir capital. Cara, com certeza ele vai se perder, porque até a Raquel Roller fala, né, na imersão financeira lá do Grupo Acelerador, ela falou uma frase muito legal, assim, que é pior do que não ter indicadores é ter e não usar, né? Exatamente. De repente, do prata para o ouro, ele está mais ou menos assim, né? Ele tem, mas não usa ainda. Exatamente. É esse o ponto. Ele tem os indicadores. O nível anterior, às vezes, tem ou outro ou não tem. E ele tem os indicadores, mas ele não sabe usar. E entra um pouco naquilo que eu falei da cultura americana. O gestor é da área de produção, ele sabe o indicador dele. O gestor da área comercial, ele sabe o indicador dele e sabe a importância no impacto financeiro da empresa. Ele vai usar. Então, assim, você criar até uma cultura de indicadores. Então, a gente fala muito de cultura corporativa, mas a área financeira tem a sua porção dentro da cultura da empresa. Então, você vai inserindo. E até o financeiro, ele nada mais é que o zelador e o custodiante do dinheiro do empresário. Então, assim, ele tem esse viés, mas ele tem que passar isso também para as outras áreas. Então, também precisa de um financeiro maduro. E outra, precisa usar isso nas manifestações, nos eventos de cultura, né? Assim, quais os números ter a a gente participação, atingiu. Exatamente, envolver todo mundo, que hoje o empresário tem uma cultura, inclusive, de não mostrar os números.
Ele não quer que os colaboradores saibam quanto fatura, ele não quer que os colaboradores saibam a margem. Eu acho que assim, é algo que não faz muito sentido nos dias de hoje. Eu vejo muito isso, tem um pouco arraigamento da cultura brasileira que lucro não é bom. Sim, Isso aí, fora no geral, lucro não é bom. Tem muito disso, é o opressor. E ter empresários, ter empreendedores que tenham lucro é muito bom. E eu vejo muitos empresários, inclusive você, eu tenho lucro e vou trazer mais parceiro e vou trazer mais sócio. O empresário, daí fala assim, poxa, eu posso ser sócio daquela empresa e ela dá lucro. E muitos colaboradores confundem faturamento com lucro. Sim. Se o empresário já confunde, imagina o colaborador. Nossa, ele está faturando 50 milhões. E não falar disso e não aumenta. sabe, de repente, que ele é um supermercado e tem 3% de margem. Quando ele 3% for bom, de margem. 3%, quando um ótimo supermercado é 3% de margem, então se faz um esforço de 50 milhões para se ter 1,5 milhão na última linha, com todos os riscos que você corre. E toda a responsabilidade que se carrega em cima disso. Se carrega. É um exemplo. Então, assim, tem todo... Daí, os colaboradores sabendo disso, eu entro no ponto de zelador do patrimônio. Peraí, tem um desperdício aqui. Peraí, tem um equipamento, deixa eu usar melhor. Peraí, eu estou negligenciando alguma etapa. Peraí, deixa eu esperar. Todo centavo importa, né? Assim, mas não para o conceito de tio Patinhas, mas né, o conceito de todos juntos. E agregado, porque um centavo a mais é um centavo a mais numa premiação. Um empresário também tem a contrapartida, um empresário que premia. Eu vejo você como exemplo. Os colaboradores que realmente reconhecem, os colaboradores começam a ter maturidade relativa ao resultado financeiro. Sim. Eu vejo muito no grupo acelerador lá, né, João? Assim, ali o Marcos prega um dos valores ali, é senso de dono. Essa questão da entrega, do entregável, do compromisso ali com aquele como se fosse cliente, dele. Como se fosse dele, uma economia, evitar um desperdício ou usar realmente de forma grata, que seja um ambiente físico. É diferente do que, de repente, aquilo está muito à vontade, está ali, parece que você vê dinheiro a rodo. Tem empresário que nem melhora a estrutura para não aparentar que tá bem, você não vê isso? Exatamente, então assim, não deixa melhora... Deixa o banheiro feio lá, um refeitório caindo aos pedaços, porque não, se eu trocar, vamos falar que Estou gastando muito, eu estou criando. Muito. Então, assim, a gente tem que valorizar até esse ponto, assim, tem que ter um bem-estar para a empresa. Se converte, o colaborador tendo noção que a empresa dê resultado, ela realmente agrega valor e vai se converter em benefício dele, você vai ter um colaborador muito melhor também. Esse é um ponto bem positivo. É muito mais ligado a pessoas, mas a gente no fim do dia tem o lado financeiro. Tem um ganho. Tem um ganho que às vezes é intangível, uma parte é intangível, outra é tangível. Você vê aquele colaborador que ele economiza, ele dá resultado, tem até como medir. Mas o intangível é muito maior. Sim, exatamente. Só que aí no final o intangível vai dar um número para ele tangível, né? Então se ele acreditar no processo. Eu acho assim, dessa questão da cultura, por exemplo, hoje tem muito também da cultura da IA no ambiente corporativo, né? Que ela não é, ela é uma adversária, ela é uma aliada. Isso, você tem que saber usar a ferramenta. E o financeiro ser um aliado, não o cara chato que fica... Que eu vou dizer, eu só vou falar que eu vou gastar só na hora H. Exatamente. Só no último minuto. Tentam até enganar o financeiro de tão medo que o financeiro... Às vezes tem aquele lado, eu fui muito lado controller, então o pessoal tinha medo um pouquinho de mim nesse ponto. Eu consegui trabalhar um pouco esse lado de mostrar que era mais parceiro, principalmente empresas que não tinham essa cultura do financeiro. As empresas americanas que eu falei, e alemã é mais fácil, mas dependendo do tipo de empresa, essa cultura, quebrar esse gelo, falar, olha, somos uma interface. E o outro é até do próprio financeiro. Eu vejo muitas empresas, tem aquele lado de falar não. Mas o bom financeiro não é o que fala não, é o que sabe como falar não e depois fala, não, mas tem um processo que a gente pode fazer.
a gente segue por esse caminho. Ele dá alternativas, então Perfeito. ele tem que saber falar não. Ou cria o meu financeiro aqui, a minha coordenadora, que é sócia hoje, ela é muito criativa nesse sentido, ela provoca. Precisa disso mesmo? Você sabe que tem outra... Exatamente. Isso, no que vai... Mas ela dá alternativa. Ela disse não isso... no primeiro momento isso. até chegar numa alternativa. Exatamente. E o que você fala assim desse ponto? Planejamento financeiro. Então, ter um planejamento financeiro. Quantas empresas de médio e pequeno porte você vê no mercado que tem planejamento financeiro? Então, depois eu vou conectar até com os níveis que eu estava falando, que eu parei no Silvia. Então, assim, a maioria das empresas não tem um orçamento. Normalmente, a maioria das empresas, quando tem algum planejamento, ele tem meta de vendas. Daí você pergunta para ele, ele fala, não, esse ano eu quero fazer 30 milhões. Aí você fala, mas você tem mensalizado? Não, não tem, é 30 milhões fechado. Então, o melhor planejamento dele, ele tem um número que é um pouquinho melhor no empirismo que o ano anterior. Às vezes ele está naquele ritmo de dobrar, então às vezes ele faz algumas coisas irreais, porque cada vez mais você cresce, mais difícil fica para crescer. Então, assim, no primeiro momento você consegue até dobrar várias vezes a empresa, no primeiro ano, no segundo ano, depois vai ficando difícil. Então, assim, meta de crescimento, a maioria das empresas tem, quanto ele vai faturar. Não tem um planejamento estruturado já nas vendas, então, se você falar de orçamento, eu teria que ter um orçamento de vendas. Começa por vendas. E às vezes fala, não, o financeiro tem que fazer. Peraí, é trocado. O financeiro faz uma análise se é possível ou não. Ele vai fazer exatamente aquilo que você falou da sua coordenadora. Tem que ser provocativo. Sim. Ele vai falar, é 30 milhões, mas o ano passado a gente fez 20. É possível crescer 50 milhões? Me explica o seu plano para crescer 50%. Sim. Então, nem existe essa interface. Não existe essa conversa. Sim. É o dono, pensou, o sócio, o diretor e vamos para cima. Copiou do ano passado, né? Isso, copiou do ano passado e pôs 50% em sim. cima, pôs 25% em cima. Você pode fazer premissas, falar assim, peraí, no meu segmento, no Brasil, está crescendo quanto? Ah, está crescendo 10% ao ano. Na região que eu estou aqui, na região de Campinas, uma região próspera, ah, está crescendo 15%, está melhor que o Brasil. Peraí, eu estou em Campinas, na região de Campinas, eu vou pôr no mínimo 15% mais alguma coisa. Peraí, faz sentido. Agora já partiu de um plano. Eu já pus uma premissa, não foi assim, da cabeça, igual o Marcos fala do sovaco, né? Tirou do sovaco. Os americanos também falam figure, fazendo assim, pega, sopra o dedo e vai. Então assim, vê se o vento leva, né? Então assim, às vezes é da cabeça, do sovaco, vai ao vento. Então, já tem que ter uma premissa estruturada, orçamento de vendas. Sim. Peraí, olhando as outras áreas, quais produtos eu vou vender para esse orçamento? Quais clientes eu vou vender? Eu tenho esse planejamento? Sim. Ah, mas eu não consigo fazer detalhado. Peraí, então, vamos tentar estruturar pelo menos o trimestral por trimestre. Vamos abrir por trimestre? Não consegue fazer o mensal? Cliente, eu não consigo abrir por todos os clientes. Peraí, quais são os principais clientes? Pega os 5, 10 clientes. Uma boa amostragem, talvez. Uma boa amostragem e daí representa, de repente, 10 clientes de 100 representa 80%. Então eu planejo eles. Sim, legal. E o planejamento, assim, de forma meio macro, é você pegar essa referência de crescimento e aí espelhar todos os impactos, basicamente. Exatamente. E às vezes você olhar também, esse contrato está firme? Sim, eu continuo com esse cliente? Verdade. Eu tenho... Ah, mas tem um novo que vai entrar. Beleza, então eu ponho novos clientes. Sim. Eu tenho um lançamento de meu negócio é produto, não importa o cliente. Beleza, tem esse produto, eu também posso fazer um orçamento por produto, por serviço. Então daí eu vejo os custos, daí eu vejo qual é a margem que eu estou dando. Quanto que eu tenho de despesa? Eu preciso de uma estrutura administrativa, uma estrutura comercial, uma estrutura de marketing. Sim. Peraí, para atingir aquilo, né? Exatamente. Eu vou gastar mais em mídia social? Sim. Sim. Perfeito. Qual é o plano? Vou comprar equipamento, daí é o orçamento. Você viu, eu já fiz orçamento de vendas, orçamento de custo, orçamento de despesa. Daí eu cheguei no lucro. Peraí, e o fluxo de caixa? Peraí, deixa eu pensar. Qual é o ciclo financeiro? Valida isso, quanto né? eu tenho de estoque? Sim. O meu negócio precisa de estoque? Não precisa? Perfeito. É serviço ou é produto? E tem também o orçamento de capital. Eu vou comprar equipamento? Esse ano não, esse ano eu vou rodar sem equipamento.
Então, beleza, segue o plano. Não, agora cheguei no meio do ano, vou comprar. Peraí, qual o retorno? Eu saí um pouco do plano. Realmente, posso revisar o orçamento. Então, assim, o que ocorre com o empresário? A maioria não tem, só tem meta de venda, sim, mas não é um orçamento de venda estruturada. Então, tem uma diferença aí. Quiçá ainda sim, um orçamento estruturado com uma DRE e um fluxo sim, de caixa projetado. Sim. Então, assim, e tem a parte de orçamento de capital. Às vezes eu compro um equipamento, ele vai dar retorno? Sim. Não, eu compro, só vou usar o ano que vem. Seria praticamente aquele lado do endividamento, né? Vou tomar, vou alavancar, não vou alavancar. Mas eu vou gerar dinheiro, daí sim, eu consigo. Se eu e é exatamente isso. Eu comprei o equipamento, eu vou alavancar? Sim, vai me ajudar a ter vendas? Então, assim, as vendas adicionais, espera aí, eu planejei já 20 com o que eu tinha de estrutura. Fiz o investimento, eu vou aumentar mais quanto as minhas vendas? É abrir as linhas, né, João? E aí espelhar elas com todos os efeitos daquele plano de negócio que você tem para o próximo ano. E quantas porcentagens, pensando assim, ó, de 1 em 100, pequenas e médias empresas, quantas tem? 10%. Parece um número grande, eu não sei por sua experiência. Não, mas é isso mesmo. 10%. Com certeza absoluta, baixíssimo. Vai muito no feeling mesmo, né? Eu separo um pouquinho das empresas tradicionais. Sim. As empresas startup, hoje em dia não está tão comum, porque está tendo menos investimento em startup, mas há 3 anos atrás eu estava trabalhando. O que ocorre com as startups? Pessoa nova, às vezes tem pouco investimento, daí vai cair um dinheiro. Daí o que ocorre? Às vezes ele pede ajuda para um conselho. Então ele já os investidores pedem, você vai ter que ter no mínimo 1 ou 2 conselheiros. Sim, e a gente também vai ser um conselheiro seu. Então às vezes tem um acompanhamento, então já cria cultura desde o início de ter análise financeira. Sim. Então ele começa naquele nível que eu falei, pedra, ele já vai direto para o ferro. Sim. Então já vai fazendo uma análise, daí vai batendo ritmo, ele tem que ter reunião de conselho, reunião com o investidor. Então essas são as exceções que vai mudando. Daí são empresas que eu já vi inicial, que daí tem um planejamento, porque tem uma exigência por ter um investidor. Sim. Então nem sempre é ruim ter um investidor. Às vezes você tem um investidor que é smart, vai te ajudar. Em alguns processos você tem governança. Sim, ele te exige, né? Eu acho que é que nem auditoria. Fala, cara, eu me disponho a passar por uma auditoria. Vamos pensar em controladoria, contábil, fiscal. Exatamente. Cara, se eu me disponho a passar por uma auditoria anual, não é aquela hora do cara chato que vem. Não, ele vai te dar um ritmo, ele vai te dar uma oportunidade de melhoria. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, cara, eu quero passar por uma auditoria exatamente porque eu vou usar ela como se fosse uma consultoria. Eu vou usar ela para melhorias dos meus processos, eu vou usar ela para eu entender meu ponto falho de gestão, para eu me preparar para daqui 2, 3 anos, de fato, pensar numa entrada de investidor, numa venda do meu negócio. E para a gente concluir também, que eu acabei de cortando, porque a gente foi na linha de raciocínio, como a gente é da área também, eu já fui imaginando o Silver e o Gold aí, porque você começou falando com o Diamante, que são essas empresas, realmente, aí depois você foi no Pedra, no Ferro. Aí você está falando silver. Agora prata. Aí o ouro, eu acho que ficou essa transação do ouro. Isso, vou fazer a transição do prata para o ouro. Prata, ele já tem um ritmo, já tem uma apresentação gerencial. Legal. O ouro, ele já tem um ritmo, uma apresentação gerencial, já tem uma visão estratégica que não é só do dono. Ele já chama a equipe dele, os gerentes, o nível gerencial, ou diretores. Ele é mais descentralizado. Assim, ele é mais descentralizado, então ele realmente é um CEO que começa a olhar negócios e ele deixa o nível executivo realmente executar e até dar insights na estratégia. E daí já tem esse nível de já ter maturação de auditoria. Legal. Já tem uma maturidade de trazer uma auditoria e ver os benefícios da auditoria. Às vezes no prata está passando até para a auditoria, mas não vê esse ponto de melhoria. Governança, auditoria, já num Gold. Então já tem o Gold, ele já tem um compliance muito robusto. Legal. E o Diamond são as empresas, você já chegou nesse nível, você já está com uma empresa realmente valorizada. Sim. Não que nos outros níveis tem a sua valorização, já está mas rodado e validado. Já está rodado, validado e o seu negócio já tem um potencial. Então você já tem um compliance muito bem feito, uma governança corporativa robusta. Legal. Então assim, traz segurança maior ainda para
possível investidor ou para o próprio dono. Exatamente. Então é um momento que você pode abrir capital. Legal. Então assim, mas eu trabalho muito nas empresas até o nível Gold. Por quê? As grandes empresas já têm uma estrutura financeira muito trabalhada. Então para a gente chegar nesse nível tem bastante espaço no Brasil para a gente desenvolver. Então assim, eu acho que eu vejo como propósito exatamente nesse ponto. É transformar boas empresas com governança ruim, com processos financeiros nada robustos ou inadequados ou ainda nem definidos, nem estruturados, em empresas com boa governança e ótimos processos, boas práticas e ótimos processos financeiros. Então, esse a grande maioria está aí, né? Do pedra, ferro e silver, né, isso. cara? Buscando um gold. Isso, melhores práticas, tanto financeira quanto corporativa, que é voltado para os seus processos. E essa é a realidade. Muitas vezes eu falo para o cliente diz, nossa, Fábio, agora eu preciso mais. Cara, que bom, você está passando de etapas, né? Tem clientes nossos maiores, cara, tem hora que a gente fala, tá na hora de você ter um controle interno. Exatamente. Não estou falando de contabilidade interna, da operação, da responsabilidade. Estou falando que está na hora de você ter, de repente, um controller ou um financeiro mais robusto. Exatamente, com visão, porque ele vai melhorar o processo dele. E não adianta, assim, ele achar que desde o pedra, ferro ali, dessas etapas que você falou, 100% a contabilidade vai apoiá-lo. É difícil isso não ser também uma etapa da dor do crescimento. Tem que respirar o ar, isso, tem que respirar o ar, tem que ter alguém que está respirando. O que ocorre? Você fala de um controller, contratação de um controller, um gerente financeiro, às vezes, quando chegou num nível desse, que tem que ter uma robustez, ele se paga. Sim. O empresário, às vezes, fica com aquela restrição, isso aí é uma marra. Ele não... E aquilo que você falou, ele pode até estar gerando caixa, dando dinheiro, mas menos Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser muito melhor. Não é justo ser, porque eu acho que é uma prosperidade, cada um tem o seu, né? O que é do homem o bicho não come. Exatamente. Então, cada um vai buscar o seu espaço ali e gerar prosperidade para quem está ali junto com você, inclusive fornecedores, parceiros. Então, eu acho que é importante não deixar esses ralos, né, abertos e poder gerar o máximo possível de retorno para as pessoas que estão com você, inclusive sua própria família, né? Então, você tem que pensar assim, os colaboradores têm várias famílias, então assim, eu gerando riqueza e tendo colaboradores que vão gerar, vão agregar, eu estou gerando mais. Não então, posso deixar ralo aberto, né? Não. Ô João, vamos num bate-bola aqui? Sim, pode ser. Papuf? Para a gente partir para a fase final? Pode, assim, do jeito que vier na cabeça, tá? Tá bom. Bora? Vamos lá. Crescimento rápido ou crescimento sustentável? Crescimento sustentável. A empresa tem que manter constância. Como financeiro, a gente tem que ser conservador, porque já tem o outro lado do empresário que ele é corajoso. Já tem o comercial maluco ali, o empresário emocionado, né? Sim, então o financeiro traz ele para a terra. Dados ou intuição? Dados. Eu gosto muito da intuição do empresário brasileiro, mas por trabalhar muito com números, tudo, o financeiro tem que dar esse balanceamento, tem que ter dados. Boa. Planejamento ou execução? Eu gosto muito da execução, mas a execução começa com planejamento. Então, para se executar bem, se planeja. Então, acho que as duas coisas estão conectadas. Pode escolher as duas, tá? Não tem problema não. Caixa forte ou expansão acelerada? Aí depende do momento do negócio. Por isso que eu falei daquele ponto assim, se a minha estratégia nesse ano é caixa forte, defenda essa estratégia durante o ano, durante aquele período. Se eu quero expandir, você vai ter que ter noção que vai gastar caixa. Sim. Então assim, depende do seu momento. Sacrifica um para... Exatamente, não dá para fazer as duas coisas. Se você tentar as duas coisas, não vai conseguir nenhuma. Só mina de ouro aqui, talvez, né? Conseguiria fazer as duas coisas. Nem ela, eu acho. Hoje em dia no Brasil... Vamos lá. Redução de custo ou aumento de receita? Eu sou muito voltado à redução de custo, porque... Lá vem o financeiro. Então, brincadeiras assim, mas na verdade, se tivesse uma terceira alternativa, eu olharia assim, lucro. Então, assim, eu posso aumentar a receita desde que eu estou agregando mais lucro? Estou. Estou aumentando receita e não estou aumentando mais lucro? Redução de custo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena
lucro. Então você devia ter 3 alternativas. Aí. Boa, boa. E a Raquel fala um negócio uma frase também muito bacana na imersão dela, que é sempre dá para fazer 10% a mais com 10% a menos. Isso. Aí cabe nessa frase aqui, redução de custo, exatamente. João, bacana. Obrigado pelo bate-papo. A gente está indo para a nossa reta final aqui. Eu gostaria que você deixasse um conselho para esse empresário que está te vendo aí, está seguindo esses ensinamentos aqui, essas dicas que são muito importantes. Deixa aí algo intrigante aí que possa deixar eles remoendo ali, pensando, e um conselho produtivo aí para que eles cuidem melhor do financeiro deles. Acho que tem um pouco do que o Silveira mesmo falou. Acho que olhe o seu financeiro, as finanças da sua empresa como aliado. Empresário, não tenha medo dos seus números. Ele realmente ajuda você a ter visibilidade, o que você estrategicamente pretende fazer para tomar a melhor decisão. Você ter visibilidade real do seu negócio. Então, aquele empresário que tem medo dos números, medo da realidade dos seus números, eu acho que ele tem que enfrentar e passar essa etapa. Passando essa etapa, ele vai estar mais maduro para poder crescer, sustentar cada vez mais a empresa dele com mais rentabilidade. É isso aí, João. Obrigado. Parceirão ali no Giants, ali no acelerador empresarial. Muito obrigado por todas as trocas que a gente tem ali nos bastidores. E hoje você veio trazer um conteúdo muito relevante aqui. Gratidão mesmo pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Gratidão pela oportunidade de contribuir e também compartilhar um pouco pouquinho de conhecimento que a gente tem. São 25 anos, né? Não tem como ser pouco. 25 mais 3. 25. Muito obrigado, viu? Empresários, obrigado e até a próxima. Pode contar.